Meus irmãos, Salmo 11, assim diz a palavra do nosso Deus: No Senhor me refugio, como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sonda os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Senhor, agradecemos-te pela Tua palavra e pedimos que agora, no meditar dela, sejamos edificados. Prenda-nos, ó Pai, a mente e o coração para aprendermos a Tua palavra nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero pensar com toda a igreja sobre o seguinte tema: quando os fundamentos são destruídos, o que o justo pode fazer? O que pode fazer o justo? Me lembrei de uma história de um jovem chamado Daniel. Daniel foi um jovem que viveu justamente, vivendo no meio de uma maioria de crises na história do seu povo, o povo de Israel. Jerusalém havia sido conquistada por Nabucodonosor. O templo que representava a presença de Deus foi saqueado. O povo estava em cativeiro na Babilônia, sob o império pagão e corrupto. Esse era o cenário onde estava Daniel. Aos olhos humanos, meus irmãos, os fundamentos de Israel estavam destruídos. O reino acabou, a liberdade se foi, parecia que Deus havia perdido o controle. Daniel não se desesperou. Diz a Bíblia, no livro do próprio Daniel, capítulo 6, verso 10, que ele manteve sua fidelidade a Deus. Ele orava a Deus 3 vezes durante o dia. Ele recusou se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, verso 8 do capítulo 1. Ele declarou ao próprio rei Nabucodonosor. Verso 20 e 21 do capítulo 2 de Daniel, que diz assim: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Mesmo, meus irmãos, em meio à maior crise política da sua nação, Daniel entendeu: Deus ainda está no trono do universo. Ele foi exaltado na Babilônia, influenciou reis e provocou o que o Senhor reina, mesmo quando tudo parece desmoronar. Qual é a conexão, meus irmãos, dessa história bíblica real com o Salmo de número 11? A conexão, meus irmãos, é simples. Assim como Daniel, o justo, que naquele tempo foi justo, o justo de hoje, que é aquele que é justificado em Cristo, ou seja, você, a igreja de Cristo, precisa confiar que ainda que os poderes terrenos sejam abalados, o trono de Deus é inabalável. Amém, meus irmãos? O trono de Deus é inabalável. Nós temos que crer nisso, meus irmãos, porque a Bíblia assim o diz. Em tempos de crise, meus irmãos, e corrupção, o justo encontra refúgio e esperança em Deus, porque Deus permanece sentado no trono do universo, governando firmemente aquilo que Ele criou com as suas próprias mãos.
O Salmo de número 11, meus irmãos, é uma declaração de fé do rei Davi, diante de uma crise e de uma grave crise nacional que estava assolando o seu país. No verso 3, meus irmãos, ele faz uma pergunta muito interessante, ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? É o verso número 3. Fundamentos aqui, meus irmãos, se referem à ordem social, à ordem moral, à ordem política e principalmente à ordem espiritual. Um caos completo, instalado, e agora o rei Davi está dizendo: destituídos ou destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, o que poderá fazer o crente em Cristo Jesus? Em tempos de crise, meus irmãos, há duas tentações que nós muitas das vezes fazemos. Primeiro, fugir e se desesperar. A gente muitas vezes foge e desespera. Se você observar bem, a parte B do versículo 1 diz assim: foge como pássaro para o teu monte. É interessante, meus irmãos, essa figura, porque o pássaro, quando você ataca ele, ele foge para o lugar mais alto possível, porque ele está querendo esconder do perigo, e evidentemente no lugar aonde você não o alcança. Essa expressão, então, meus irmãos, que é usada pelo rei Davi. A outra expressão, meus irmãos, também está no verso 1, na parte A, que é confiar em Deus e permanecer firme. Ou seja, o salmista diz assim: no Senhor me refugio. Meus irmãos, eu sei que vocês ouvem notícias, estão ligados nas redes sociais, ouvem tudo o que é bom e muitas vezes aquilo que não é bom. Mas nessa noite, meus irmãos, estamos diante daquilo que é bom, daquilo que instrui, daquilo que abençoa, que é a palavra de Deus, que nunca mudou e jamais mudará. Se chegar a 1000 gerações, continuará sendo a mesma palavra, sendo pregado com a mesma intensidade, porque fala do mesmo Deus. O contexto, meus irmãos, do nosso país hoje é um contexto onde há uma crise ética. Temos uma crise ética. Temos uma desconfiança nos poderes instalados. Isso é fato. Temos, meus irmãos, uma corrupção estrutural muito forte. Contudo, meus irmãos, nesta noite, à luz do texto, a palavra de Deus nos chama a dizer que devemos ficar firmes no Senhor. Firmes no Senhor, meus irmãos. E a estrutura desse Salmo, capítulo 11, ela trabalha pelo menos em 3 direções estruturais. Verso 1 a 3 fala da fé do justo em meio ao caos. É onde o justo exerce fé diante do caos. Quando pegamos o verso 4 e o verso 5, meus irmãos, fala da soberania de Deus em meio à crise. Diante da crise, meus irmãos, Deus continua sendo Deus. Absolutamente Deus. E nada mais do que Deus. Todo-Poderoso. Uma pena que a gente não reconhece isso muitas das vezes. E do verso 6 e 7, a gente vai ver aqui, meus irmãos, a esperança do justo e o fim dos ímpios. E a primeira coisa, então, queridos, que eu quero tratar, está exatamente no verso de 1 a 3. No verso de 1 a 3, meus irmãos, é a fé do justo em meio ao caos. O verso, eu quero aqui dar ênfase nesse bloco de versículos, algumas expressões que eu pensei. Primeiro, no Senhor me refugio. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O salmista, meus irmãos, aqui, recebe conselhos de medo. Qual que é o conselho de medo? Foge como pássaro para o teu monte. Muitas das vezes, meus irmãos, nós recebemos esse conselho também. Nos acovardamos, não oramos, não jejuamos, não participamos, não nos envolvemos, meus irmãos. Nós preferimos fugir do problema. Mas aonde está nas Escrituras a autorização dada por Deus para fugirmos do problema?
Não existe. Somos chamados, meus irmãos, como justos para exercer a nossa função da forma como Deus quer e como Ele orienta. Então, meus irmãos, vivemos uma cultura de medo. Dá uma olhada nas manchetes, dá uma olhada nas redes sociais, ou até mesmo em alguns canais de televisão. Eu tenho alguns colegas, meus irmãos, são pastores no Rio de Janeiro, e eu lido com eles, eu convivo com eles pelas redes sociais. Há uma insegurança muito grande, meus irmãos, muito grande. As forças de segurança pública já estão perdendo o controle lá. Eu não vou dizer de Minas Gerais, eu não vou falar da nossa cidade, porque cheguei aqui ontem, mas estou conhecendo a nossa cidade. O fato, meus irmãos, é que a fé do justo não é baseado na estabilidade social, mas ela é baseada no caráter de Deus. Deus é soberano. Deus continua cuidando das suas coisas. Ele não foge das suas responsabilidades. Então, meus irmãos, a fé do justo em meio ao caos é ter essa consciência. Deus continua sendo Deus. Davi, meus irmãos, pergunta. Ele faz uma pergunta. Quando tudo desmorona, qual é o recurso do justo? Fugir? Se desesperar? Ou se corromper também? Tem muitos que estão fugindo. Tem muitos que estão desesperados e tem muitos que estão o quê? Se corrompendo. Mas o salmista, meus irmãos, através de Davi, está dizendo para a sua igreja e para o justo: buscar refúgio no Senhor. É você dizer: Deus, está ruim mesmo, mas eu queria dizer para o Senhor que o Senhor é meu refúgio, eu adoro o Senhor e me usa, Senhor, para salgar essa terra, para iluminar os ambientes, para falar do Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ter esperança diante de um país tão belo no qual o Senhor me fez nascer. O cristão, meus irmãos, não nega a realidade, mas confia no Senhor como fortaleza. O Salmo 46, verso 1 fala sobre isso. Então, meus irmãos, a minha palavra nessa noite sobre esse primeiro ponto é bem rápida e bem objetiva. Em tempos de crise, devemos apegar na promessa do Salmo 91, verso de número 1, onde fala que Deus é o quê? O nosso esconderijo. Mas, meus irmãos, tem hora que parece que nós estamos tão embebedados, tão encharcados das coisas desse mundo e não das Escrituras, que nós começamos a duvidar das Escrituras e acreditar nas narrativas e falácias do nosso tempo. Queridos, a igreja, ela precisa entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é a boca de Deus falando ao coração do seu povo, e nada mais do que isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse no princípio, a fé do justo em meio ao caos é quando nós entendemos que o Senhor é o nosso refúgio e Ele também é o nosso esconderijo. Amém, meus irmãos? Segunda grande verdade, verso 4 e verso 5, a soberania de Deus em meio à crise. Tem gente que diz assim: pastor, Deus fez esse mundo, deixou esse mundo aqui e foi descansar. Os ateus, muitas das vezes, e alguns grupos religiosos do nosso tempo afirmam isso. Mas o verso, eu quero me deter aqui a algumas expressões do verso 4 e verso 5, que diz assim: o Senhor está no seu santo templo. É templo? Templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos estão o quê? Atentos. Meus irmãos, que coisa preciosa. Então, quando você estiver desesperado, meu irmão, corra para a casa do Senhor. É por isso que eu insisto: venha orar à igreja, venha à escola dominical, venha aos cultos, venha na quarta, venha na sexta, venha, meu irmão, à casa de Deus, porque aqui é o lugar onde Deus está. Não que Ele não esteja em outros lugares, mas Ele está nesse lugar que foi santificado pelo seu nome. Ele está nos céus, é o que diz a palavra do Senhor. E sabe o que é o melhor de tudo? É que os olhos de Deus estão atentos a tudo que está acontecendo.
Enquanto os homens, meus irmãos, se desesperam, eu afirmo para vocês, sobre fundamentação bíblica, Deus está no trono. Quando o trono de Deus, meus irmãos, não é abalado, ou ele não é abalado de forma nenhuma por crise política. Não há uma crise, nunca houve uma crise entre o comando da eternidade. Deus vê o homem caindo e ele fala assim: vou mandar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Mandou Jesus. Jesus planta a sua igreja. Nós somos a igreja que Jesus plantou lá, passando de geração em geração, chegou hoje. E quando ele assunta aos céus para morar eternamente com o nosso Deus, aguardando a ordem para buscar a sua igreja, ele fala assim: vou mandar o Consolador, o Espírito Santo vai estar sobre a igreja e com a igreja. E você recebeu o Espírito Santo no dia que você se converteu ao Senhor Jesus, ele passou a habitar na sua vida, querido. Ele te guia, ele te instrui, e ele te faz entender que Deus é soberano, mesmo diante das crises que você está vivendo ou enfrentando. É interessante notarmos, meus irmãos, no verso número 5, que Deus prova o justo e o ímpio. Ele vê tudo, nada passa desapercebido pelo nosso Deus. Tem hora, meus irmãos, que a gente fala assim: gente, mas isso é muita injustiça. É quando as pessoas falam assim: olha, o doce não é doce, é amargo. O amargo não é amargo, ele é doce. Há uma confusão, meus irmãos, nos nossos dias. O profeta Isaías fala sobre isso. O fato, meus irmãos, é que o prefeito de Genebra, João Calvino, pastor daquela região, ele diz assim: a fé se estabelece quando os crentes contemplam a providência de Deus e se lembram que Ele governa o mundo do seu trono celestial. Pregado há muitos séculos atrás, pregado por nós hoje, e se Cristo não voltar daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, a igreja de Cristo continuará pregando os mesmos valores, porque Deus não muda em nada do que Ele é e o que Ele faz. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Você precisa conhecer melhor o seu Deus. Então, queridos e queridas, em meio à corrupção dos poderes humanos, devemos lembrar: Cristo é Rei, Ele governa com justiça perfeita. Em Apocalipse, capítulo de número, eu vou até abrir, que eu gostaria muito de ler, Apocalipse, capítulo 19, o verso de número 16, eu vou ler porque esse versículo eu coloquei aqui, mas não anotei aqui. Apocalipse 19, verso 16 diz assim, meus irmãos: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Eu queria que você, querido, assim como eu, que fui muito impactado com essa palavra, quando meditando nela, você fosse impactado nessa palavra. Olha, Deus, obrigado que o Senhor continua sendo um Deus soberano. O Senhor nos dá segurança, o Senhor nos dá estabilidade, o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor leva e traz, o Senhor abençoa, o Senhor é um todo-poderoso, um onipotente. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é exatamente o que o Apocalipse está dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém governa, meus irmãos, nessa terra se não houver permissão do nosso Deus. Ninguém é senhor de alguma coisa nessa terra se não houver permissão do nosso Deus. Entendeu? Ele é soberano, meus irmãos. Louvado seja o seu nome. Mas eu queria ainda, meus irmãos, buscar aqui os versos 6 e 7, do qual li com os meus irmãos nessa noite. Os versos 6 e 7 diz assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, essa palavra final aqui é uma palavra animadora para os nossos corações. A esperança do justo e o fim dos ímpios. Nós lidamos com os ímpios todo dia.
Temos ímpios à nossa volta e por aí afora. Mas eu queria, meus irmãos, aqui fazer um contraste. Ou seja, o fim dos ímpios, juízo inevitável. O juízo vai acontecer. Essa é a nossa esperança. O ímpio pode fazer mal, pode fazer o que quiser. Você continua crendo no nosso Deus, fala assim: Deus, o Senhor vai fazer justiça. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Sabe qual é a boa notícia? É que a Bíblia diz que o Senhor vai fazer justiça mesmo. E como eu creio nas Escrituras, porque Ele, Deus, me convenceu de que é a palavra de Deus, então eu creio nessa verdade. O futuro dos justos, meus irmãos, qual é o futuro dos justos? Vale a pena ser justo, pastor? Pastor, o ímpio está ganhando mais dinheiro do que eu, o ímpio está se dando melhor do que eu, pastor. Querido, não se preocupe com o ímpio, preocupe-se com você. Você foi justificado em Cristo. Deus poderia escolher outras pessoas, escolheu você, tirou das trevas, tirou da luz, trouxe para a luz, tirou do pecado, trouxe para um ambiente saudável, trouxe para a igreja, te firmou os pés, te colocou os pés sobre uma rocha. Esse é o nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia fala que o futuro dos justos, segundo o verso 7, o quê? Contemplarão a sua face. Ah, querido, já parou para pensar nisso? A gente não consegue ver Deus porque Ele é um ser invisível. Mas no último dia, quando Deus separar os bodes das ovelhas, você vai contemplar a face do Deus Todo-Poderoso, porque você entendeu que é justo em Cristo. A justiça de Deus, meus irmãos, não falha, não falhará. Pode tardar aos olhos humanos, aos nossos, muitas vezes a gente está tardando, mas ela é certa, ela vai acontecer. O puritano John Owen viveu no século XVII, enfrentou algumas perseguições pela sua fé. Ele falou algo muito interessante nos seus escritos. Ele falou o seguinte: a fé nos faz esperar pacientemente a justiça de Deus. Olha que interessante a expressão dele. A fé nos faz esperar pacientemente na justiça de Deus, mesmo quando a justiça dos homens parece prevalecer. 300 anos atrás. Meus irmãos, Deus pode não voltar daqui a 500 anos. O que você escreve, o que fica gravado, a sua próxima geração e a sua outra geração vai ver e você assim: o meu pai, a minha avó, o meu tataravó, eles creram em Deus. E Deus prevaleceu. E Deus continua sendo aquele que renova a nossa esperança, porque Ele é justo na sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, a aplicação que eu queria deixar com vocês nesse versículo 6 e 7 é simples. A esperança do crente, meus irmãos, está no reino de Cristo, onde Ele vai juntar todos os povos, línguas, etnias, raças e assim por diante. Estaremos todos num só lugar, um só povo, um só Deus. Não em sistemas políticos. Devemos, meus irmãos, permanecer firmes, sabendo que veremos o quê? A face de Deus. Como é que você imagina a face de Deus? Por isso, querido, que você que tem essa esperança, precisa pregar o nome de Jesus, sair daqui com uma palavra nova para o seu coração, animado para a sua semana, dizer assim: Senhor, nessa semana, quem o Senhor colocar na minha frente, eu vou pregar o Evangelho, eu vou orar por ela, vou dar uma Bíblia de presente, vou dar um versículo, vou fazer alguma coisa para que ele tenha a alegria que eu tenho, a esperança que eu tenho, porque eu tenho a esperança dos justos. Contemplarei a face do meu Deus. Finalmente, meus irmãos, eu quero concluir aqui o Salmo de número 11. Quando os fundamentos, meus irmãos, parecem destruídos, o que o justo faz? Vai algumas, pelo menos 3 coisas que você precisa fazer. Primeira coisa,
Busca refúgio em Deus. Não se desespere. Não coma muito chocolate. Não come muita comida. Não se desespere, meu irmão. Busca refúgio em quem? Em Deus. Deus, o Senhor é meu refúgio. Começa a orar, meu irmão. Entra para o seu quarto e vira um pentecostal reformado em nome de Jesus. Essa foi boa, né? Pentecostal reformado, Deus me livre. Mas tem hora, meus irmãos, tem que entrar para o nosso quarto e dizer: Deus, o Senhor poderia ouvir a minha oração. Senhor, o Senhor poderia atender o meu clamor. Senhor, está acontecendo isso e isso com o meu país, com a minha nação, com o meu povo, com os meus irmãos. Senhor, o Senhor poderia dar um jeito disso para mim. Claro, se o Senhor quiser. Não esquece o respeito. Segunda coisa, querido, lembra que Deus está no trono. Essa é a cena que mais mexe com o meu coração. Por quê, queridos? Porque é a segurança que eu tenho. Está tudo bagunçado aqui embaixo, vivendo crise, um caos total, e eu olho para cima e falo: meu Deus, o Senhor continua aí, no trono, louvado seja o Senhor, dominando as galáxias, os planetas, dominando as batidas do meu coração, que se não bater certo eu morro. Já parou para pensar nisso? Terceiro, meus irmãos, o que o justo precisa fazer é: vive com esperança, pois a justiça triunfará. Nós moramos nesse país tão lindo, né, meus irmãos? Eu estava um dia desses fazendo umas contas lá. Eu já visitei a metade dos estados da federação pela igreja, e a passeio. Já fui pelo menos em 14 estados dessa nação. Uns 15, eu acho, contando com o Distrito Federal. País lindo, riquezas naturais, povo acolhedor. Meus irmãos e minhas irmãs, o que essa mensagem do Salmo 11 pode ser relevante para nós como brasileiros que somos? Primeiro, afirmar para vocês que corrupção não é novidade. Sempre existiu e sempre vai existir. Segunda coisa, a nossa esperança está em Cristo, não nos homens. Nunca depositei a minha esperança em homens, mas a minha esperança está depositada no Deus Todo-Poderoso, no Deus que cuida de nós. Quando eu olho, meus irmãos, para alguns homens, como os pais da igreja do passado, no qual o sistema diz assim: você precisa negar esse Deus, você precisa negar esse Jesus que você serve, você precisa parar de pregar, isso você está pregando, meu filho. Como John Hus, ele falou assim: morro na fogueira, morro queimado, morro enforcado, cortado da guilhotina, mas eu não abro mão das minhas convicções, porque Deus continua sentado no trono do universo, e se eu partir dessa agora, estarei com Ele para todo sempre. Essa é a esperança que eu tenho, meus irmãos, e que você precisa ter e tem, no nome de Jesus. Devemos ser, meus irmãos, sal e luz, como o próprio evangelista Mateus, no capítulo 5, 13 a 16, vai nos instruir, enquanto aguardamos o retorno do Eterno. Eu queria então, queridos, fazer aqui algumas perguntas para você responder nessa noite. A primeira pergunta é: onde está a sua confiança, querido? Onde está a sua confiança? No governo ou no trono de Deus? Decida. Segunda coisa, o chamado hoje é permanecer firme na fé, mesmo quando tudo parece ruir. Permaneça firme. O Senhor é justo, meus irmãos, e os justos verão o quê? A sua face. Louvado seja Deus. Amém.
Tem um cantor que é do meu tempo, da juventude, isso tem poucos dias, chamado João Alexandre, um poeta cristão. E eu me casei em 91, em 93 ele lançou uma música chamada Brasil, olha para cima. E ele escreve em um dos seus refrões, ou no seu refrão principal, a seguinte expressão: existe uma chance de ser novamente feliz, Brasil. Há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Essa canção, meus irmãos, na época, mexeu muito com o meu coração, com o coração da minha geração. E essa semana eu estive pensando nesse texto e pensei nessa canção. Eu gostaria muito que você agora ouvisse essa canção. Ela tem a letra. E depois que você ouvir essa canção, eu quero finalizar esse culto orando pela sua vida. Então, a canção vai ser colocada aqui no telão e você vai ouvir e refazer a sua reflexão. Deus te abençoe. Fique atento e ouça com carinho. Quem souber pode cantar. Será tudo nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma. Cada vez mais cresce a fome nas ruas. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na rede. Homens com tanto poder e um coração, gente que compra e que vende a moral da oração. Olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente diferente. Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Olha acima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus,
eu estou como será o futuro do nosso país? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Tem duas coisas que eu amo muito. Em primeiro lugar, eu amo muito ao meu Deus. Eu amo meu Deus. Depois eu quero dizer para os irmãos que eu amo o meu Brasil. Eu amo o meu país. Amo minha família. Amo a Igreja de Cristo. E eu queria muito que nós, essa semana, tivéssemos tempo de orar pelo nosso país. Eu não preciso falar mais nada, só orar. Amém? Deus e Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso país nesta noite. De norte a sul, leste a oeste, ó Pai, temos a presença da nossa igreja pregando o Teu Evangelho. Não só de nossa igreja, mas de outras igrejas co-irmãs que pregam, que evangelizam, que falam da esperança que há no nome do Senhor. E nós oramos, ó Deus, porque muitas das vezes a gente quer buscar refúgio em lugares aonde não são seguros, mas nós queremos, ó Deus, buscar refúgio no Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso que Tu és. Queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, porque o Senhor continua segundo a Tua palavra, e sempre esteve segundo a Tua palavra, sentado no trono do universo. O universo que o Senhor criou, governa com a Tua mão de poder. Nada passa desapercebido. O Senhor consegue ver tudo, absolutamente tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Pai amado, obrigado por ser esse Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Pai querido, porque o Senhor é o Deus que renova a nossa esperança, que dá alento à Tua igreja ao afirmar que os justos contemplarão a Tua face. Somos o Teu povo, meu Deus, e temos essa esperança e morreremos com essa esperança. Contemplaremos a Tua face e veremos a justiça do Senhor triunfar. Louvado seja o Teu nome. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor venha abençoar esta igreja. Cada irmão que essa semana possa tirar um tempo, se quedar aos Teus pés e orar por essa nação, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, e agradecer, ó Pai, porque nascemos nesse país rico, maravilhoso, lindo. Senhor, ensina a Tua igreja, e que a Tua igreja possa resplandecer a luz nessas trevas, ser luzeiros neste mundo, e ser sal para salgar os ambientes. Pai amado, que a Tua igreja, aonde colocar os pés, possa fazer isso com alegria. Nós agradecemos ao Pai querido, porque o Senhor continua sendo Deus. Deus no qual amamos, servimos, e obrigado, meu Pai, por nos dar e por nos renovar a esperança no Senhor. Obrigado. Pedimos ao Senhor que abençoe agora o Teu povo aqui presente. Aqueles que estão, ó Deus, firmes, animados, que permaneçam assim, meu Pai, firmes e animados à Tua presença. Os que estão, ó Deus, desanimados, olhando para o homem, olhando para os lados, não olhando para a cruz, não olhando para cima, meu Pai, revigora, transforma esta vida agora, no nome de Jesus, meu Pai. Pois ver uma vida de alegria na Tua presença, uma vida aonde possa inspirar e ver a boa mão do Senhor cuidando dele. Oramos, ó Deus, porque se porventura houver no nosso meio alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que dorme sem esperança,
que dorme sem certeza da eternidade, que vive apavorado com a morte, que vive apavorado com as incertezas desse tempo. Senhor, nesta noite, visita esse coração, Pai amado, e dê a esse coração a oportunidade, quando o Senhor bater nesse coração, ele possa abrir esse coração, meu Pai, e receber o Senhor como Salvador, e ter assim o seu nome escrito no livro da vida, e ter a esperança de ir a contemplar a tua face, como diz o salmista. Nós agradecemos ao Pai querido, também, porque há no nosso meio pessoas que carecem de oração. Temos idosos, temos irmãos comuns que precisam das nossas orações. Que a igreja, meu Pai, participe disso, orando e se envolvendo com a obra do Senhor. Pedimos ao Pai querido que o Senhor venha animar o teu povo para vir estudar a Bíblia na quarta-feira, para vir orar na sexta-feira, para participar da escola dominical aos domingos pela manhã. Deus e Pai, desperta o povo do Senhor nesse lugar, para a tua glória e honra, meu Pai, também nos cultos da noite. São as nossas reuniões básicas, ó Pai, e esta igreja é tua, comprada com teu sangue. Pai amado, desperta esse povo no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo seu Genésio, pai do Edivan. Não está muito bem de saúde, ó Deus, eu coloco em tuas mãos, não conheço o seu Genésio, mas eu intercedo por ele, suplicando que o Senhor tome providências, meu Pai, na sua necessidade, naquilo que ele precisa, no nome de Jesus. Também pelo seu Milton, ó Deus, hospitalizado ali em Contagem, no CTI, esposo da irmã Lúcia. Senhor, visita aquele leito ali, meu Pai, e seu Milton, afastado do teu evangelho, que ele possa voltar para os teus braços, ó Pai. É o desejo da esposa, das filhas. Senhor, tem misericórdia da vida daquele homem. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que agora abençoe o teu povo, que vai voltar para os seus lares, para tocar a sua vida durante a semana, trabalho, ambiente na casa e outros momentos. Deus e Pai, ajuda o teu povo a ter momentos para si, mas nunca se esquecer de terem momentos para nutrir e fortalecer a sua alma, ler a tua palavra, orar e interceder. Muda o teu povo, meu Pai. Aliás, pedimos ao Senhor que mais uma vez santifique-nos. Precisamos da tua obra de santificação, meu Pai. Coloca no coração desta igreja, cada jovem, adolescente, cada homem, cada mulher, nojo pelo pecado, meu Pai. Nojo pelo pecado. E desejo fervoroso e ardente pelas coisas do céu, pela tua palavra, no nome de Jesus. Santifica, meu Pai. No nome do Senhor Jesus. Pedimos uma semana de bênção, uma semana de vitória. É o que rogamos, é o que pedimos nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do teu Espírito Santo, esteja presente, meu Pai, na vida do povo do Senhor, espalhado em todo o solo brasileiro, e também, ó Pai, sobre todo o mundo, e sobre todos aqueles que estão sobre a face da terra. É o que te pedimos, hoje e sempre. Amém.